Então, bom dia. Hoje é 22 de março de 2017. Vamos começar o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira. Mas primeiro eu convido a todos para uma prece, para começarmos o nosso trabalho mais harmonizado. Senhor meu Deus, Pai querido de todos nós, pedimos a Ti, Senhor, a permissão de iniciarmos o trabalho dessa manhã, que nós possamos irradiar os nossos lares, que nós possamos nos manter harmonizados e que os estudos nos quais nós propomos a cada dia nessa sala sirvam para nos modificar um pouquinho de cada dia, que nós possamos, Senhor, galgar degraus para evoluir até Ti. Obrigado aos espíritos amigos que administram, que trabalham conosco e, se possível, Senhor, há tantos outros que possam nos inspirar, que possam nos beneficiar com as energias celestiais. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Estava ali abrindo uma coisinha. Então tá. Tudo bom, né, gente? Eu queria fazer o seguinte. Como a semana passada ficou alguns pontos de indagação que eu queria esclarecer, tá certo? Viu, Eliana? Então eu preparei um estudo que é um pré-estudo, no sentido do que a gente tinha falado do socorro espiritual, da gente ter uma predisposição para orar, né? A predisposição de intervir quando a espiritualidade se faz sentir, se faz, digamos assim, mais patente em algumas circunstâncias, certo? Então, nós falamos disso a semana passada. O primeiro ponto é o seguinte. Bom dia, meninas, bem-vindas, Margarete, Carla, bem-vindos. Eu queria falar dessa primeira coisa, que era do que foi dito a semana passada. E colocamos duas situações que ocorreram, não é? Duas situações com o mesmo doutrinador, vamos dizer assim, né? Doutrinador é uma palavra comum e nós compreendemos melhor, mas é dito, vamos dizer assim, dialogador, né? Os dialogadores, doutrinadores também dá no mesmo. E avaliando essa questão, vamos avaliar as duas questões. Uma foi no centro espírita, não foi? Que eu tinha dito para vocês, o tempo tinha acabado. E o médium se sentia mal, ele disse, meu irmão, não vou lhe atender porque o tempo acabou. E a outra era a questão de estava fazendo um trabalho numa casa, um evangelho no lar, e um companheiro se sentiu mal, ele também disse, não vou te atender, eu vou te atender no centro espírita. E eu tinha falado sobre essa questão aí, que a gente nega ajuda, enfim. Existem coisas a se esclarecer. Por exemplo, nós podemos observar, e pode acontecer, que nós tenhamos amigos ou companheiros que eles insistem nesse tipo de comportamento. O que é isso? É uma certa, vamos dizer assim, que na reunião mediúnica tem aquelas 2 horas de reunião, muito longa mesmo, 2h30. Aí o que é que acontece? Repetidamente o companheiro na conclusão do trabalho se sente mal, né? Vamos supor. E aí vai se analisar por que é que tá ocorrendo isso. Aí vai ter que ter uma avaliação de grupo, uma avaliação com o próprio médium, o que ocorre, né? Uma crítica, uma autocrítica, né? Para compreender o que tá ocorrendo. E a segunda coisa repetitivamente tá acontecendo esse tipo de situação no evangelho no lar, enfim. Por quê? Porque senão se confunde
a questão de que a pessoa fica naquela coisa repetitiva e se transforma em uma reunião mediúnica. Não é isso. Tanto é que a dona Edna e o Elcio, semana passada, ainda disse assim, a gente orienta, daquele primeiro passo de orientação, de orientamento e, vamos dizer assim, direciona o tratamento direto à casa espírita, né? Então tá bom, é o certo. Ora, se isso ocorre repetitivamente, o que é que a gente tem que fazer? Não é? Pode acontecer. Nós vamos ter que chamar o nosso irmão com muito carinho, com muito amor e conversar com ele, né? Fazer uma autoavaliação, fazê-lo se observar e observar o próprio trabalho. E isso cabe muitas vezes ao dialogador. Isso é um trabalho do dialogador que ele tem que tratar disso. Eu exatamente separei 3 pontos, 3 situações doutrinárias, vamos dizer assim, para podermos entrar nesse assunto. Tá todo mundo com sono, tá? Então, a primeira... Caiu o evangelho no chão? A primeira coisa que eu trouxe para vocês, primeiro trecho, é lá onde tem no livro segundo do Livro dos Espíritos, dentro do Livro dos Espíritos, capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Tem aquela pergunta que quem estuda comigo há muitos anos sabe que eu volta e meia cito-a porque é completa. É uma pergunta muito completa, doutrinariamente, então a gente sempre acha um trechinho nela para tratar de assuntos voltados ao que nós estudamos. E tem, lá no finalzinho, que é uma mensagem de Santo Agostinho, é a pergunta 495. Vocês nem sabiam que eu ia falar essa pergunta, não é verdade? Dona Edna já sabe de qual é salteado. Lá no final tem escrito assim, ó, São Luís e Santo Agostinho. É uma mensagem assinada por 2 espíritos, tá certo? Lá no final, ele diz isso. Homens instruídos, instruir. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Nós vamos perceber que instruir e educar diferem um do outro, tá? Porque instrução é dar um conhecimento, certo? Oferecer um conhecimento. Então, por exemplo, nós estamos estudando a doutrina espírita juntos, então isso é um momento de instrução. Eu tô passando para vocês uma coisa, vocês passam para outra e assim vai. É uma instrução. Educar vem de uma palavra latina que é educare, educere, que é tirar para fora. Olha que interessante. Tirar para fora, tirar o indivíduo de si e colocá-lo à sociedade, para lidar com a sociedade. Então, tirar o bom da pessoa através da educação. Então, a educação difere de instrução. Quando nós vamos conversar com um companheiro, nós precisamos educá-lo, principalmente no trato mediúnico e instruí-lo. Então, ó, homens instruídos, instruir. Que não tem como instruir se você não tem uma base para passar adiante. Você de acordo? Professor de química, para ensinar química, ele tem que saber química. Ele tem que saber química. Então, se instrui, se esclarece, olha, essas questões são assim, essa situação é essa, mas sem, vamos dizer assim, uma reprovação. Não é uma reprovação, é uma instrução. E onde é que o espírita busca a instrução? Quem sabe? Onde é que o espírita busca a instrução? Na doutrina espírita, né? O espírita busca instrução na doutrina espírita, se vai falar de contexto, de conceitos espíritas e muito mais, né? Porque o espiritismo é muito mais. E homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho do bem-aventurança e da felicidade eterna. Então, fazer isso, dividir um conteúdo, instruir, educar,
com o coração intencionado, né? Porque tudo vale a intenção, nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, chamar a atenção de um amigo ou de um companheiro, ou analisar uma circunstância na qual nós analisamos a semana passada, não é uma crítica destrutiva, mas uma observação dos fatos. E essa observação dos fatos se chama heterocrítica. Não é que nós avaliamos esse fato e eu citei o fato para vocês novamente, para poder vocês relembrar. Nós trouxemos também o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os que são misericordiosos. Do item 19, 20 e 21, são 3 perguntas de Kardec feitas ao Espírito São Luís. E tem um subtítulo que Kardec botou assim, ó. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal dos outros? Vocês percebam que são 3 colocações. 1, notar as imperfeições. Não, repreender os outros, certo? 2, notar as imperfeições. E 3, divulgar o mal. São 3, né? A primeira é: como ninguém é perfeito, segue-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. E, sobretudo, daquele cuja tutela vos foi confiada. Se você está dirigindo a reunião mediúnica, uma reunião de instrução, uma reunião qualquer, você é de acordo que naquele momento você tem uma certa responsabilidade? Então, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas a gente pode ampliar essa conversa, né? A gente pode chegar assim, a um título de assumir, por exemplo, uma família, uma empresa. São pessoas que estão na nossa tutela. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil. Aí que tá. Então, tem que ter um fim útil e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes. E aí, São Luís ainda diz assim, que nesse caso, que quando se faz só para denegrir, é muito mais maldade. É maldade do que repreensão de fato. A segunda pergunta é: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resulte nenhum proveito para eles mesmos, mesmo que não as divulguemos? Então, nós podemos observar as faltas alheias? Podemos. Porque a resposta de São Luís é: tudo depende da intenção. O que está no nosso coração quando nós observamos, né, uma falta? Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião pública. E aí, o que é o negativo é somente a intenção. Então, avaliar e estudar os fatos também faz parte de instruir-se, né? E a terceira: haverá casos que seja útil revelar o mal alheio? E aí, São Luís termina essa terceira pergunta nos dizendo o seguinte, que se esse mal faz mal somente à pessoa, não existe nenhum motivo de divulgá-lo, mas se faz o maior mal a outras, o maior número, né? Então é melhor que caia um homem do que muitos virem suas vítimas. Quem diz isso? São Luís. E nesse caso, São Luís diz assim, que vira um dever da nossa parte, né? Uma revelação, um dever. Lembremos também, é o terceiro ponto que eu separei aqui, é a passagem de Hebreus, carta aos Hebreus, Mateus. Nós vamos encontrar em esqueci, muito bem, Juliana. Deixa eu ver, o nome é muito grande. Eu anotei. Vou pegar meu papel.
Tessalonicenses. Que isso, Juliana? Tessalonicenses. E em Mateus, né? Quando justamente... Quando em Mateus... Deixa eu achar aqui o textinho que me interessa. Mateus 18:15. Que era para poder nós chamarmos o nosso irmão, não é, conversar com ele e dialogar em privado para resolver a situação. Então, nós podemos conversar com os nossos irmãos, resolver essas situações sem faltar exatamente de caridade, tá certo? Porque quando a gente tá ali no calor da conversa e tal, às vezes fica faltando alguma pecinha, né? Aí o pessoal faz uma pergunta no particular e tal, e chegou a hora da gente, assim, esclarecer alguns pontos que não ficaram claros, porque nós podemos conversar. E outra coisa interessante, né? Aproveitando... Tem som, dona Ed? Tem som? Que muitas vezes, vocês sabem, com o avanço dos estudos, psicologia, né? Parapsicologia, que é a psicologia da paranormalidade, né? Foi se descobrindo, por exemplo, que em algumas manifestações as pessoas manifestam personalidades anteriores, de reencarnações passadas, e que aquelas personalidades muitas vezes ficam conflitando com a pessoa na encarnação atual, né? Então, às vezes, aquelas manifestações são verdadeiras personalidades que ficaram mal resolvidas e que o médium, o sensitivo, ele consegue, vamos dizer assim, não é nem expor, manifestar, sim. E aí eu acho interessante, né? Por que não ajudar? Por que não dar o apoio necessário e não instruir-nos? Porque o importante é nos instruir também, né? Para poder lidar com essas situações que são novas. Porque antes as pessoas não entendiam por que essas coisas aconteciam. E hoje nós já sabemos. Então, como o médium ou a pessoa encarnada é tanto o Filho de Deus como o espírito desencarnado, então o próprio médium e as suas personalidades, de uma certa forma, até um certo limite, ele tem também, né, que ser ajudado, ser orientado, ajudar a se encontrar também, para que a gente não fique com aquela reprovação na questão mediúnica, doutrinária. Às vezes, não, mas a pessoa anímica, não sabe o que é meu, não sei se é do outro, pode ser meu, e cria-se uma insegurança muito profunda no médium. Na verdade, foi criado isso, né, com o andar do tempo. Então, com esses novos estudos, com esse avanço da ciência espírita, né, da parte dessas pesquisas, se sabe que também personalidades podem se manifestar. Com isso, eu concluo essa primeira fase, que era esclarecimento sobre aquelas questões que nós tínhamos feito a semana passada. Tudo bem com vocês? Oi, Carl, bem-vinda. Lembro sempre a vocês que esse pautoque para mim é novo, então eu não vejo nem vocês que entram direito, que é porque para mim a lista fica nova. Beijo com a Carl, bom dia. Beijamos todo mundo que entrou, viu, gente? Márcia, deixa eu ver a lista. Márcia, a Xanri também, bem-vindos. Então, aqui a dona Ivone, que disse que a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados, lembrando isso aqui pra vocês, ela começa a contar qual é a metodologia dela nesse momento, né? Nesse momento de socorro no qual ela se encontra ali. E nós vamos à nossa leitura. Vamos lá. Nessas condições, a sós diante de Deus, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso esse espírito. Observem que ela usa a palavra doutrinar.
Eu acho interessante que as pessoas, esse pessoal da velha guarda espírita que começa a ver as novas tipologias de... A doutrinar não, é dialogador, porque a gente não empurra a doutrina. Eu acho tão engraçado. A doutrina em si é um resumo de amor, né? É fora da caridade não há salvação. Então a palavra doutrina, ela não é errada. Porque se a doutrina de Cristo é a doutrina de Cristo é universalista, não tem nada de errado usar a palavra doutrinar. Mas as pessoas interpretam, né, como um doutrinar no sentido filosófico, sentido religioso. Então você pode conversar simplesmente com o espírito hebreu, percebendo a linguagem dele, que ele pode ter, né, uma característica hebreia, e falar com ele com a linguagem mais universalista. Porque você pode estar conversando com o espírito hebreu e você falar de Jesus e ele não tá nem aí para Jesus. É por isso que a gente tem que se instruir em tudo, né? E aí depois usar uma linguagem mais, né, Velho Testamento, e aí você conseguir tocar no coração do espírito. Ou simplesmente uma linguagem muçulmana, ou simplesmente ou seja, falar do mesmo conteúdo com a linguagem adaptada. Então a palavra aqui doutrinar não tem nada de errado, que as pessoas começaram a ver doutrinar como empurrar para cima do espírito, uma conversão à doutrina espírita. Tem nada a ver isso. Mas se o espírito chegou a se comunicar numa reunião espírita, o que é que vocês acham? Não é? Vamos lá. Com fraseado amoroso, esse espírito em convulsões ao pé de mim, submerso em atroz pesadelo, criado pelas alucinações do traumatismo vibratório, consequente do suicídio, e fazê-lo despertar através das forças do pensamento. Forças do pensamento. Reuni, então, toda a coragem da minha fé e da confiança no auxílio dos guias espirituais e agia resolutamente. Falava-lhe, exortando em nome de Jesus a voltar a si, para dominar os próprios distúrbios mentais, com a reação da vontade que se deveria impor e vencer o colapso em que se entregava. Então, força do pensamento, força da vontade. Nós percebemos sempre na codificação espírita que os espíritos nos diz: a vontade é tudo, o pensamento é criador, não é assim? Que tudo depende da nossa intenção. Volta e meia, igual como diz uma amiga minha, gira e pirula, essas questões são colocadas. Então, com a força da vontade, né? Lecionava a imortalidade da alma, exatamente como nos serviços de doutrinação aos sofredores no decorrer das sessões normais. Observem que ela diz que fala igualzinho como se falasse em uma reunião mediúnica, chamadas desobsessão. Então ela não estava incorporada com o espírito, né? Vamos esclarecer isso. Ela estava vendo as cenas, sabia que existia aquele espírito ali e falava com ele. Gente, praticamente um monólogo. Eu agora tô falando monólogo, que vocês não estão aí. Então, era um monólogo. No Google, né, Gerinho? Era um monólogo. Por que um monólogo? Porque o espírito de lá não respondia. Numa reunião mediúnica, o espírito responde através do médium. Mas ela nem por isso deixava de falar igualmente. Então ela falava, usava mesmo o linguajar, exortava o amor de Jesus, falava da imortalidade da alma, provavelmente dizendo para ele que ele continuava mais vivo do que nunca, provavelmente falando para ele que ele tentou eliminar os problemas da vida com a própria morte, mas que ele não morreu, que ele continua vivo, enfim. Chamando a o despertar. Por quê? Porque o espírito, nessa condição, ele se encontra em um estado. Como é o nome desse estado? O estado de
A Margarete disse ali, ó, perturbação. Tá num estado de perturbação, né, Margarete? E ele estando num estado de perturbação, ele é como se ele ficasse olhando, parece uma redundância, mas exemplifica muito isso, né? Olhando para dentro de si. Então ele está num estado de perturbação muito profundo. O suicida fica muito voltado para o seu mundo íntimo, porque ele fica vivenciando as suas crises conscienciais. É um problema consciencial. Por quê? Porque ele quebrou a harmonia das leis de Deus com a vida. Ele foi contra. Não é? Então ele fica, né, Liana, ligado ao último fato. E ela fica tentando chamar a realidade, né, dona Edna? A Cal nos colocou ali, a gente que tem sensibilidade, que sente a presença, a gente faz com esse monólogo mental, sabe que o espírito está escutando. Se pode fazer mentalmente, se pode fazer em voz alta. Agora, fica olhando quem está ao redor de vocês para não achar que vocês estão piradas. Se der, se coloquem em algum lugar à parte para poder fazer, para vocês falarem em voz alta, porque assim, nem sempre pelo mental o espírito tem muito acesso, porque se você tiver um padrão vibratório mais elevado do que ele, você tem que baixar um pouquinho o seu padrão vibratório, né? Então, às vezes ele não alcança o seu pensamento. É por isso que nem todos os espíritos podem alcançar o seu pensamento, dependendo da sua evolução. Curioso isso, né? Dependendo da sua evolução. Então, falando, ele consegue ter, vamos dizer assim, é mais terra a terra, porque você usa as cordas vocais, a voz do mundo, né? Você usa o meio de comunicação do mundo. Então, é mais, vamos dizer assim, perto dele, mais palpável, vamos dizer assim. Então, podendo, não podendo, aí a gente apela, porque você tem sempre que olhar para os lados, né, para não passar por doido. E tinha que agir sem me deixar intimidar, sequer por um instante eu vacilar nas próprias disposições, pois percebia que se me intimidasse ou negligenciasse, estaria perdida. Olha, as funestas infiltrações vibratórias do suicida redundariam em obsessão inconsciente da parte dele, o que até mesmo poderia tirar um suicídio idêntico no próprio sótão da sinistra residência. Aqui, olha, você vê que cada frase dessa é um estudo, né? Por isso que a gente leva 1 ano em cada livro. E vocês aqui firme e forte com essa paciência. Porque, poxa, gente, como é que a gente passa por cima disso, né? Vocês observam que ela diz assim, que ela não vacila nas próprias disposições. Porque ela percebia que se intimidasse ou negligenciasse, estaria perdida. Por quê? Ela tem que manter um certo padrão vibratório de confiança. Onde está a confiança? Na fé, não é? E nós sempre lembramos aquela passagem de Pedro, quando Jesus está caminhando em cima das águas e eles pensavam que era um fantasma. Eu adoro isso. Pensaram que era um fantasma, da risada, viu? E aí, sou eu, Jesus disse, sou eu. Eu fico imaginando a cena, que vocês sabem, vocês já viram o mar de noite? Vocês já tiveram algum barco de noite no mar? Quem já teve? Quem já teve de noite num barco no mar? Ou num cruzeiro também? Ninguém? Gente, é um breu. Você teve, Margarete? Como diz uma amiga minha, é um breu do cão. Você não vê nada. Se não tiver iluminação, tiver lua cheia, você dá sorte de ver. Se não tiver, é um breu. É um breu. Aí você imagine que o barco deve ter uma luzinha, que devia ter uma luzinha de quê? De gás, de alguma coisa. Devia estar acendendo ali, não é? Alguma coisa devia iluminar. A luz da época. E aí você vê um cabo andando em cima do mar, se mexendo assim, andando. Não é fácil, né? Vamos dizer a verdade como é. Vamos nos colocar no lugar de Pedro e do pessoal lá, dos meninos. Quando eu li, que é... Bom dia, Márcia, bem-vindo.
Quando eu li que, na época, assim, pensava que era um fantasma, eu ri, porque eu fiquei imaginando a cena, deve ser um susto do cara. Pensaram que era um fantasma. Aí Jesus disse, sou eu. Aí ficaram assim, vacilantes. Aí Pedro falou, Senhor, se és tu, diz pra mim, né, me ordene que eu venha até ti. Aí Jesus disse, naquela hora ele devia estar cheio de gás. Vocês são de acordo que Pedro devia estar num gás danado? Pedro devia estar numa fé danada. Porque já pensou, você tá na dúvida que é o fantasma e diz, Senhor, se for o Senhor, diz pra mim, venha, me chame até ti. Então ele tava com fé, tava confiante, então. Ele queria dar uma prova dos 9 ali pros companheiros, né? Aí Jesus só disse uma palavra, venha. Vem. Pronto, ele não disse vem Pedro, vem meu amigo, nada, vem. Aí Pedro vai. Aí Pedro tá lá tão bonitinho, andando em cima das águas, naquele breu, que vocês já imaginam. Andando em cima das águas. Só que tava tendo mau tempo, né? Tava tempestade, vento. E a tempestade e o vento mandou brasa ali na hora. E aí Pedro hesitou, sentiu medo. Vocês sabem que medo é falta de confiança, né? Hesitar é falta de confiança. Aí nesse momento, o que foi que aconteceu com Pedro? A fé dele diminuiu, né? Porque fé é confiança. Aí Pedro começou a afundar. Você lembra a questão do pensamento? A gente tava falando antes. O pensamento, a força do pensamento, e começou a afundar. Quando começou a afundar, ele entrou em pânico. Aí Jesus foi lá e socorreu Pedro. E deixou uma frase que marcou a história. Ele não chama Pedro, ele diz, homem, por que duvidaste? E socorre Pedro. Essa frase é uma frase que eu me repito muitas vezes. Homem, por que duvidaste? Eu fico imaginando aquela cara de Jesus dizendo, homem, por que duvidaste? E é uma frase que entra para a história. Como tantas, né? Não seja só essa. Mas isso mexe muito com a fé, né, Eliana? Porque fé sendo confiança, ele ficou com medo, desconfiou e vacilou. Então a Dona Ivone, olha como é profundo isso. Se a Dona Ivone não se mantesse em confiança, ela poderia não vacilar, ela não deveria vacilar. Porque se ela vacilasse, aí vem a lógica espírita. Ela baixaria o seu padrão vibratório. Ela ia ter oscilações psíquicas, porque sendo uma suicida no passado, poderia estabelecer-se laços entre ela e o espírito inconsciente. E ele virar o obsessor dela, sugar energia a tal ponto de induzi-la ao mesmo suicídio, no mesmo lugar. Olha como é sério isso, gente. Olha como o medo é perigoso, como vacilar é perigoso. Então ela sabia, só que como ela estava firme, confiante, ela tinha certeza da assistência espiritual dos amigos. E eu disse para vocês que só isso aqui daria um estudo inteiro, porque nós temos que entender que a nossa fé é de fundamental importância para a nossa vivência. Porque nós sabemos que os espíritos, amigos, estão investindo na nossa vida de todo modo, mas a gente duvida ainda assim. Porque a gente vive a influência do mundo, a influência das leis de conservação, das necessidades, né? E a gente pega às vezes por um minuto, segundos, período curto, a gente hesita. E a fé é vacilante. Se perguntassem para vocês, ó, nós somos hoje pouquinho, somos 13 pessoas, espalhados muitos no Brasil, no mundo, né? Estamos reunidos aqui. Eu sempre digo isso para vocês. Basicamente, a pessoa diz, somos 13. Mas os 13 aí é muito número, porque vocês são 13 no núcleo familiar.
Já que nós somos humanos, nós precisamos de coisas palpáveis, vamos fazer conta. A matemática ela é boa também, né? Só que ela é boa com calculadora. Então vamos fazer a conta. 13. Vocês têm na média de 4 pessoas em família? Sim ou não? Vamos lá. Dá pra contar com cachorrinho, viu? Tá bom? 4. Então 4. 13 por 4 são 52. Então, vamos botar que cada componente familiar de vocês tem um espírito protetor. São mais 4, né? São 208. Bom dia. Vocês já imaginaram que nós estamos, nesse momento, em um círculo vibratório de 208 pessoas? Mas alguém tem parente desencarnado aqui? Pai, mãe, tio, tia, avó, pessoas assim carinhosas que representavam para nossa vida. Tem ou não tem? Pessoas que vocês sabem que estão mais ou menos equilibradas. Tem? Vocês acham que é na média de mais... Eu não sei por que esse número... 4. Mais 4 por pessoas? Por pessoa? Vocês acham que a gente tem na média... Tem ou não tem? Nossa, vocês demoram, minha calculadora sumiu. Dudu, é uma média, Dudu. E aí? Média de 10? Média de 5? Vamos fazer a votação. Quem quer ir na votação dos... de 10? Eu vou botar o do meio lá, 8. Como botou Cláudia, tá bom? Tá bom 8 para todo mundo? Tá bom? Então, 208 vezes 8. Nossa! Quem chuta o número sem fazer uma calculadora agora? 1.664 pessoas. E aí? Tirando Dudu, né? Dudu chegou agora, não foi contado. Ai, Dudu. 1.664 pessoas. Isso é um número bastante grande. É ou não é? Mas é um número real. Isso é por baixo, viu, gente? Isso aqui é por baixo. Vocês imaginem quantas pessoas estão ligadas conosco de alguma forma. Através de fios magnéticos, através de vínculos de sentimentos. Enfim, mas nós somos pessoas palpáveis. Nós queremos ver números porque a gente acha que a vida é matéria. Ainda achamos. Quando já foi até provado que matéria é energia, né? Que vem do fluido cósmico universal. Então a Dona Ivone não poderia vacilar. Porque se ela vacilasse, ela poderia adoecer. E até mesmo, quer dizer, adoecer até que ela adoeceu, né? Lembrando, vocês que estão chegando aí agora, a Dona Ivone perdeu peso, perdeu albumina, proteína, e ela teve que fazer vamos tomar umas vitaminazinhas, né, Cláudia? Pra poder ficar mais forte. E aqui ela continua. Voltava eu, então, ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lembra que capítulo é esse, sem olhar no livro? Deixa eu ver os 80 anos de Espiritismo de vocês. Tô ajudando você. O Consolador Prometido. Muito bem, Margarete. Tô ajudando vocês, viu? Isso é fósforo. Ajudando, não? Então, o capítulo 6 é o Consolador Prometido. Livro que considero tocado de magia celeste, o que me foi o escudo também nessa fase singular da minha vida. As doces advertências do Espírito de Verdade, então, como que me ressoavam pelo recinto reanimado do meu ser, alcandorando-me o coração com novos haustos de esperança e confiança, até repercutirem por processos vibratórios de sublime transcendência
naquele ser desesperado que ouvia aos meus pés. Quem lembra quanto tempo durou esse tratado da Dona Ivone com esse espírito? 1 ano. 1 ano lendo o capítulo 6 para ele, orando para ele, e todo dia ela vendo o tiro, pô, ele cair no chão, pô, e o sangue escorrendo, ele se batendo. É mole? Na média de 360 vezes, já que ela não saía quase nunca. Não é mole, né? E lendo-as, eu mesma adquiria a impressão de que o próprio Jesus falava ao suicida, nos quadros criados pelo meu pensamento e adaptados ao entendimento daquele, pelos assistentes espirituais, para o socorro ao mesmo. Oh, que lindo! Nós sentimos realmente o quanto esse capítulo nos fala a alma, o quanto Jesus nos toca profundamente. Eis a nossa surpresa. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e
que meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Ok. É lindo, né? Faz um efeito muito maravilhoso. Então, vocês imaginam, por um ano inteiro, a Dona Ivone lendo essas palavras para esse espírito tão sofrido, réprobo, fugitivo da vida, pelo desespero que deveria estar tomando o coração dele, como tantos outros que se sentem sufocados, que se sentem perdidos, que se sentem mesmo, às vezes, magoados com a vida ou com o próprio Deus, porque faltou uma compreensão, faltou uma instrução dessa bondade e desse amor de Deus. E a Dona Ivone nos diz: e tudo quanto existisse em mim de bom e aproveitável, eu empregava nas súplicas a Jesus, para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. Mas fazia-o banhada em lágrimas, prostrada de joelhos, porque meu coração sentia ser profanação, outra atitude diante da cena em que minha presença se desenrolava, quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente através daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de verdade e até das rogativas que eu própria fazia. Concluo o nosso estudo vendo quanta beleza, quanta simplicidade até podemos ser tomados em pequenos atos, em pequenas reflexões, em um momento de prece. Quando os Espíritos nos diz, no capítulo do Evangelho, quando nos fala do homem do mundo, e diz assim: não vos exortamos a viver em evocações e em preces para se isolar do mundo, né? Então, eles nos exortam, batem na mesma tecla que nós podemos viver o mundo sem pertencer ao mundo, usufruir das coisas do mundo sem que as coisas do mundo nos possuam, mas que nós devemos estar em evocações mentais, de prece continuada, porque a prece são 3 coisas simples, não tem nada de complexo. Uma, a petição, pedir a Deus. Saber pedir, como dizia Lísias André Luiz. 2, agradecer a Deus. E com certeza temos muito mais a agradecer. E 3, o louvor. Louvar o Criador, louvar a sua obra, louvar tudo aquilo que nos circunda, das simples possibilidades às mais profundas possibilidades. Nosso estudo é concluído por hoje, mas convidando-os a nos reunir em prece nesse momento, para que nós possamos sentir a presença sublime de Jesus, porque Ele aqui está conosco, presente do meu lado, presente do lado de cada um de vocês, porque o Espírito puro por excelência, o Messias divino,
pode irradiar o seu pensamento e estar em qualquer lugar, assim quando nós o chamamos. Jesus, ajuda-nos, Mestre, a podermos galgar degraus ao encontro do Teu abraço. Mas perdoa-nos as dificuldades infelizes que é de combater a nós mesmos. Socorre-nos quando precisamos da Tua mão para sairmos dos próprios buracos no qual nós cavamos sozinhos. Ajuda-nos, Senhor, a reerguer-nos toda vez que tropeçarmos em pedras no caminho da nossa aprovação. Fortalece a nossa alma quando devemos expiar as nossas dívidas, nas quais nos desviamos do caminho reto para o nosso Pai. Ajuda-nos, ó sublime jardineiro, a cultivar as flores da bondade, da misericórdia, da fraternidade no nosso coração. Que nós possamos sentir a presença de cada espírito protetor, amigo fiel de cada um de nós, nesse momento do nosso lado. Em uma comunhão de energias, que o nosso dia seja luz, paz e amor. Que assim seja, graças a Deus.